que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz. Eu sou o pastor Luiz Gustavo, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13, a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Hoje eu quero falar sobre a suficiência de Cristo na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família e em todas as coisas. Então, abra sua Bíblia aí, se você tiver, ou então fica ligadinho, porque o texto vai aparecer aqui para que você possa ler a palavra de Deus comigo e que você possa acompanhar a minha exposição, minha breve exposição nesse momento. A palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Amém? Queridos, esse texto, ele precisa sair de um contexto conceitual, ele precisa sair de uma estante conceitual e encontrar lugar de aplicação em nossa vida. Na verdade, isso funciona para todo o texto bíblico, para toda a Sagrada Escritura, né? Muitas vezes nós criamos algumas estantes religiosas de conceitos, e esses conceitos são até aprendidos, esses conceitos são até decorados, memorizados, mas eles não trazem sentido e nem significado para a nossa vida. E aqui nós estamos falando sobre o Cristo pré-existente, o Cristo existente e o Cristo eterno. O Cristo que existiu como homem, mas agora o Cristo que existe como Senhor, o que ele nunca deixou de ser, na verdade. Mas essas fases. E o que isso tem por implicação na sua vida? Eu quero refletir isso com você nesse momento. Em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do amor do seu Filho. Perceba uma coisa: nós, por natureza, somos escravos das trevas, mortos, como diz o primeiro, um texto anterior a esse, que é o texto de Efésios, mortos em nossos delitos e pecados. E por isso carecemos da glória de Deus. Sabe, essa morte em delito e pecado, a qual Paulo se refere, não é uma morte perceptível. Talvez você aí, me ouvindo do outro lado, diga: mas eu não estou morto e nem estou com a minha ficha suja na polícia. Nunca fui fichado. E talvez seja muito difícil você alcançar a condição de morte em qual todos nós vivemos. Não é uma morte física, não é uma morte desse corpo temporário que nós temos, mas é uma morte anunciada. Talvez como a vida de um homem que viva em um corredor da morte. Ele está vivo, mas ele está morto. Ele tem uma sentença, ele tem uma data de execução, ele tem um lugar de execução, e ele já tem um fim protocolado pela justiça de seu país, do país que o condenou. O pecado nos trouxe a morte. E nós estávamos no corredor da morte. Talvez estejamos ainda no corredor da morte, vivendo uma vida feliz em nossa pequena cela, talvez desinformados sobre o peso que está sobre a nossa vida, talvez desinformados sobre a condenação que nos foi declarada.
e alienados por um mundo enganador, orquestrado pelo pai da mentira. E a gente vai achando que isso tudo é normal. A panis et circenses romana, ela está aí ainda hoje. E, na verdade, estava antes de Roma, o pão e o circo. Aquela alegria que te deixa embriagado. Aquela alegria que te deixa alienado. Aquele foco momentâneo que faz com que você só consiga ver aquilo que está na tua frente, como a viseira de um cavalo. E você vai se contentando com esse corredor da morte, sem pensar que existe a possibilidade de vida para você. E foi isso que Jesus fez, nos libertou desse império de trevas. Ele abriu a porta da prisão, saímos dessa condição de morte e adentramos a uma condição de vida. E então, encontramos nele redenção, e Paulo chama a redenção aqui de remissão dos pecados. Você não é mais condenado. Então as portas se abrem. E a questão é, como é que você sai por essas portas? Como você passa por essas portas? Como um condenado à morte sai da sua prisão? Muitas vezes nós saímos dessa prisão e continuamos vivendo como se nada tivesse acontecido. Mas o resgate da vida, o resgate da liberdade, ela precisa mudar a minha história. Ela precisa me voltar para aquele que me libertou. E aí então o texto vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, o Deus que eu não posso ver, o Deus que eu não posso conhecer, eu conheço através da pessoa de Cristo, através da obra de Cristo. E ainda que eu não possa ver a Cristo, ele se materializa, ele se personifica na palavra dele, que é registrada nas Sagradas Escrituras. E mais, Cristo se personifica na minha vida, na sua vida, quando nós decidimos ser discípulos dele. A palavra cristão surgiu em Antioquia, lá na Ásia Menor, antes da primeira viagem missionária de Paulo, quando os discípulos de Jesus começaram a viver parecido com ele. A palavra cristão significa pequenos cristos, ou seguidores de Cristo, do Cristo. É isso que eu quero ser na minha vida. Eu não quero ser nenhuma outra coisa na minha vida. Evidentemente que seguindo ao meu mestre, eu vou trôpego. Eu vou imperfeito, porque imperfeito eu sou. Trôpego eu sou. Pecador eu sou. Tropeço, caio, levanto. Mas a minha vida consiste em seguir. Porque eu creio que Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E o verso 16 me diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele. E aí então Paulo empreende aqui um princípio: tudo foi criado por meio dele. Não apenas por meio dele, mas também para ele. Todas as coisas foram criadas para a glória de Deus. Em Cristo Jesus. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E o que Paulo termina dizendo aqui é o seguinte: nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. E a aplicação disso para a tua vida, querido, é que você não pode existir sem Ele. Talvez você possa conceituar aí na tua mente: eu não creio em Deus, eu não acredito em Cristo, e eu estou vivo. Explica essa. Você está vivo, mas no corredor da morte. E uma hora você vai morrer. Ah, mas o crente não vai morrer? Vai morrer. Mas nós cremos que no Senhor nós ressuscitaremos e viveremos para sempre. Isso não é uma história, isso é uma promessa. Não para os que não creem, mas para aqueles que creem.
As coisas espirituais não se discernem pela tua lógica nem pela tua inteligência, mas pela tua fé. E eu quero que você entenda que o fato de você estar vivo depende da vontade dele. O fato de você ter sido criado dependeu da vontade dele. E o fato de você ter sido criado é para ele. Não existe razão para viver se não for para viver para o Senhor. Isso não anula o teu prazer, isso não anula a tua alegria, isso não anula as coisas que você gosta de fazer, os lugares onde você gosta de ir. Isso não te reprime, isso não te coloca numa cela, pelo contrário, isso traz um senso de liberdade extraordinário para você, porque você passa a amar aquilo que você faz. É até uma boa reflexão para você, porque tem muita gente que está na igreja obrigado, com medo, com pavor. Não foi para isso que Deus te chamou, não foi para isso que Cristo morreu, não foi para isso que Cristo te libertou do império das trevas. Para você estar com medo na igreja, para você ter compromisso na igreja, para você não ter prazer. Repensa a tua vida aí, repensa a tua história aí, repensa o corredor da morte que você está. E uma hora, a tua senha vai ser chamada. E quando chamar, e quando você for para o matadouro, aí não tem mais jeito. E aí você perdeu a eficácia do senhorio de Cristo na tua vida. Porque você escolheu não entender que foi criado por Ele. Resolveu não viver para Ele. Resolveu não entender que você só permaneceu existindo por causa dEle. Porque tudo foi criado por Ele, para Ele e nele tudo subsiste. Ele é a suficiência da minha vida. Eu espero que Ele seja também a suficiência da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Uma breve palavra para você refletir, pensar, entender o que está acontecendo na tua vida, tá bom? Que Deus abençoe você. Até o próximo programa. Graça e paz. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial.